Pai do Senhor, meus irmãos, noite abençoada para vocês nessa noite de sábado. Que Deus venha falar conosco nessa breve mensagem, por intermédio dessa palavra. Questionamos demais, né? Se Deus fala, se Deus não fala, por que Deus não está falando, por que Deus está quieto. Nem sempre Deus está quieto. Às vezes a questão é que Deus está falando, nós não estamos, muitas das vezes, aptos a ouvir e a entender aquilo que é a voz de Deus. Samuel ele não conhecia o Senhor e o Senhor chama ele por 4 vezes, ele pensa que era Eli, o sacerdote. Então, eu acho que uma das coisas pelo qual nós não entendemos a voz de Deus, e talvez seja um dos maiores problemas, é a falta de intimidade com Deus, a falta de comunhão com o Senhor. Eu não diria nem tanto comunhão, eu diria até mesmo realmente intimidade, conhecimento de Deus. A palavra fala, Samuel não conhecia o Senhor, ele não reconheceu a voz de Deus porque ele não conhecia o Senhor. Quando nós temos intimidade com uma pessoa, nós conhecemos a voz da pessoa, nós ouvimos a voz da pessoa na rua, sabemos quem é. Olha, é o João, é a Maria, por conhecer a pessoa. Então, não é diferente com a voz de Deus. Então, uma das coisas que nos credencia a conhecer a voz de Deus é conhecendo a Deus. É vivendo experiências com o Senhor. A gente cria uma sensibilidade, a gente passa a ter essa sensibilidade, essa percepção. Olha, é Deus falando. Foi Deus quem falou. Foi uma revelação da parte do Senhor. Olha, isso aí não é Deus. Esse não é o caminho do Senhor. Você entende claramente quando é o Senhor e quando não é o Senhor. Uma outra coisa que nos priva de entender, de alcançar o direcionamento, a revelação de Deus, é a incredulidade, né? Eu sempre digo isso, né? Chega um momento que os fariseus eles questionam para Jesus, os escribas, fariseus e alguns judeus, dizendo, olha, se tu és o Cristo, nos declara de maneira, né, bem direta, eu sou o Cristo. E tira essa dúvida da nossa cabeça. E Jesus ele fala, eu tenho dito isso para vocês. Todo dia eu estou dizendo isso, vocês que não estão crendo. Então, Jesus ele estava falando, estava tudo muito claro, tudo muito nítido, tudo muito direto, e eles não acreditavam naquilo que ele falava, não acreditavam naquilo que ele era. Quantas vezes Deus está falando, está repetindo, e nós não acreditamos naquilo que Deus fala, e nós não acreditamos naquilo que Deus nos entrega. Então, é uma das outras coisas que impede com que venhamos a ouvir a voz de Deus. Uma terceira coisa que nos impede de ouvir e entender a voz de Deus é a obstinação, quando estamos determinados a fazer alguma coisa. Israel entrou numa peleja, Israel consultou o Senhor, mas era uma consulta mais de informar, sabe? Tipo, eu já comprei as passagens, dando um exemplo, comprei as passagens aéreas, eu quero viajar, eu comprei a passagem, reservei o hotel, já vi tudo direitinho, eu vou e consulto o Senhor para saber se eu posso ou não posso. Você já está tudo comprado, você só está informando para Deus. Você está consultando a Deus com um ídolo no coração. Então Israel foi para uma batalha, mas eles queriam ir para aquela batalha. Eles só consultaram o Senhor por desencargo de consciência, só para informar a Deus acerca de uma decisão. Então eles já estavam obstinados, eles já tinham um ídolo no coração, eles já tinham uma decisão tomada. Então eles não ouviram a voz de Deus. Deus respondeu segundo o ídolo que havia no coração deles. A palavra fala que Deus responde muitas das vezes segundo o ídolo que há no nosso coração. Quando nós queremos ouvir de Deus algo, ter dele um direcionamento, a primeira coisa que você deve fazer é se esvaziar. Se você está cheio de um conceito, cheio de um desejo, cheio de alguma coisa, isso vai macular, isso vai trazer vai adulterar aquilo que é a revelação de Deus para a sua vida. Então Israel consultou o Senhor, foi para a guerra, tomou-lhe uma surra, porque consultou o Senhor com esse ídolo no coração. É uma outra coisa que impede de ouvir a voz de Deus. Uma quarta coisa que impede de ouvir a voz de Deus é o pecado. Nós sabemos disso. O pecado nos torna insensíveis à voz de Deus. Nos torna distantes da presença do Senhor. Adão, quando peca junto com Eva, eles ouviam. Adão ouvia a voz de Deus na viração da tarde, na copa das árvores. Deus vinha e tomava um café da tarde com Adão todo dia. Quando Adão peca, ele se esconde atrás das árvores e ele escuta a voz de Deus, mas ele não mais quer se relacionar com Deus. A vergonha da sua condição, da sua situação. Então, essas são coisas que impedem, que atrapalham, que nos distancia daquilo que é o Senhor. Essa questão da intimidade, né, voltando lá para o primeiro ponto, eu acho muito válida, porque eu acho que grande parte do problema que as pessoas têm no que se refere ao Senhor, vem daí. As pessoas criam uma história, uma fanfic na cabeça, pensando que ouvir a voz de Deus é a voz de um velhinho, você vai ouvir a voz como vocês estão ouvindo aqui minha voz. Não é assim. As coisas de Deus são muito simples. As coisas de Deus elas se dão na mente.
Se eu quiser pensar aqui agora, lembrar da minha mãe, eu consigo imaginar a minha mãe. Eu consigo lembrar do rosto dela, eu consigo lembrar de alguns detalhes. E a visão espiritual, estou dando um exemplo da visão, ela se dá assim, ela se dá no consciente, na mente. Aqui, ó, a mesma coisa. Ouvir a voz de Deus não é uma voz que você vai ouvir e tudo mais, não é uma coisa humana, que a gente quer ter parâmetros humanos para Deus. Deus vai usar aqui no coração, aqui na mente. Você vai sentir claramente o direcionamento dele. Eu acho que é uma maneira muito simbólica de dizer assim, eu ouvi a voz de Deus. É uma maneira simbólica, você sente o Senhor falando contigo, olha, não é por aí, não é isso, não é dessa forma. Então, essa intimidade, ela é indispensável. Essa intimidade, ela nos conduz aos caminhos de Deus. Chega um ponto em que nós estamos em tanta conexão, em que o homem ele anda em conformidade com o Senhor, que ele não precisa ficar consultando toda hora, porque ele já sabe mais ou menos como se portar e como agir. Ele já tem essa intimidade. Davi mesmo, ele consultava o Senhor para entrar, para sair, para poder fazer ou deixar de fazer. Chegou um momento em que a palavra fala que ele se portava diligentemente, ele já sabia o que fazer, porque o Espírito do Senhor era sobre ele. Então o Senhor começou a dar um direcionamento para ele meio que no automático, ele já tinha essa fluidez, ele já tinha esse entendimento. É a mesma coisa, né? Eu trabalhei muitos anos na área financeira com um rapaz. E esse rapaz a gente trabalhava muito tempo junto, muito tempo. Eu já sabia a forma que ele trabalhava. Eu já sabia até mesmo o jeito dele, o chique dele, as coisas que ele, as maneiras dele, as coisas bem particulares dele ali, que ele tinha suas manias, podemos dizer assim. E quando ele viajava para algum congresso e eu ficava sozinho na tesouraria, ou quando ele não ia, aconteceu algum imprevisto, eu já fazia as coisas do jeito dele, porque eu sabia, né, as coisas dele. Eu já sabia como que ele se organizava, como que ele fazia. Então não precisava ficar me dizendo a forma de eu fazer, porque eu já sabia como que ele, pelo conhecimento, pelo tempo, eu já sabia como tinha que arrumar, como que tinha que fazer os lançamentos, como que tinha que preparar as planilhas, pelo conhecimento que eu tinha dele, pela amizade, pelo companheirismo, por estar ali, a convivência, a mesma coisa. Chega um momento que você já entende os desígnios do Senhor, você já tem uma intimidade com o Senhor, que você começa a se portar de uma maneira não automática no sentido ruim da coisa, de qualquer jeito, não, mas no automático assim, no sentido da intimidade, da comunhão, de você saber como que Deus ele quer, aonde está a vontade de Deus, você entende o padrão divino para a sua vida, e aí você se porta, você age, reage dentro desse padrão. Então hoje, nunca se falou tanto de Deus como se fala. Porém, o homem nunca esteve tão longe de Deus. Hoje, o homem ele investe em relacionamentos interpessoais. É Tinder, é não sei o que, é Facebook, Instagram, WhatsApp. A comunicação do homem para com o homem, a comunicação horizontal, ela deu um salto de qualidade. Há 100, 200 anos atrás, desde que o mundo é mundo, até 150 anos atrás, as pessoas se comunicavam por carta. Era pombo levando carta levando recadinho para cima e para baixo, ou carta, ou mensageiros. E de 100 anos para cá, deu um salto à comunicação horizontal. Porém, a comunicação vertical, que é a comunicação do homem para Deus, de Deus para com o homem, essa praticamente acabou. As pessoas hoje elas não conseguem entender, ouvir a voz de Deus. Escutam até um estrondo, que nem Jesus estava caminhando, de repente veio um raio, um barulho estrondoso, e as pessoas pensaram ter ouvido um trovão, um raio, um relâmpago, alguma coisa assim. E era o Senhor falando. Era Deus falando com Jesus. Jesus entendeu o que o Pai falava. Jesus entendeu o que foi dito pela intimidade, pela comunhão, né? pelo conhecimento de Deus que ele tinha do Pai. Então, os outros não entenderam. Quantas vezes Deus está falando no meio do estrondo, Deus está falando no meio do terremoto, Deus está falando no meio do deserto, da tempestade, do vendaval, e nós não compreendemos. Quantas vezes Deus está falando no meio de uma situação que parece que, olha, que dali não, é o inimigo, é o inimigo. Nem sempre é o inimigo. Deus faz dos seus anjos, dos seus ministros, como labaredas de fogo e furacões. Deus ele transforma. Às vezes é o Senhor quem está criando aquele cenário. Às vezes é o Senhor quem está permitindo aquela situação. Às vezes é Deus quem está falando ali naquele cenário. Olha, para a gente finalizar aqui, guarda uma coisa no seu coração. Uma das maneiras preferidas que Deus tem de falar é nas entrelinhas. Deus fala mais nas entrelinhas do que propriamente nas linhas. Deus fala mais no contexto, no cenário, nas coisas que às vezes não estão tão claras ali.
é uma maneira de Deus falar. Einstein dizia que as coincidências é uma forma invisível de mostrar o agir de Deus. Isso é fato. Né? Nas coincidência, olha que coincidência. Veja Deus nas coincidências, porque é o Senhor às vezes fazendo, realizando, operando um livramento, operando uma bênção, criando um cenário, preparando uma situação para te abençoar. Tá? Então Deus está falando sim. Poucas são as vezes, sim, em alguns momentos Deus se cala, sim, é um procedimento de Deus, é um padrão de Deus para alguns momentos específicos, mas a maior parte das vezes Deus está falando e talvez você que não esteja compreendendo. Deus quer abrir os teus ouvidos espirituais para que você consiga ouvir, entender, discernir aquilo que é a voz dele e aquela que é a vontade dele. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de sábado. A paz de Cristo.